Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, disse João Batista. Mas a pergunta é, o batismo com fogo é um juízo punitivo de Deus ou uma ação purificadora do Espírito Santo? O reverendo Hernandes Dias Lopes, um grande pregador da palavra, um homem sábio, bem entendido, afirmou que o batismo com fogo é uma purificação do Espírito, um revestimento de poder. Mas será que é isso mesmo? A princípio, a pergunta que temos que fazer, em qual outros textos da Bíblia tem feito referência ao mencionado esse batismo de fogo como algo purificador, vindo da parte de Deus através do seu Espírito Santo? Isso se falando aqui do Novo Testamento. Existe outro texto que vai dar razão a essa ideia de purificação? Se não tiver, de hipótese alguma podemos afirmar que esse batismo aqui se refere a uma purificação e revestimento de poder. Ok? Esse é o primeiro ponto importantíssimo. O segundo ponto, e de grande importância também, é Jesus Cristo, a palavra viva, ele confirmou essa tese? Sim. O que Jesus falou acerca do fogo? Jesus mencionou o batismo de fogo alguma vez como sendo uma purificação, um revestimento de poder do Espírito Santo? Essa pergunta é cabal. Se não há, de fato também não podemos afirmar que as palavras de João Batista se referem a um batismo de fogo. Por quê? Não podemos pegar uma fala isolada que não tem apoio em nenhuma outra parte das Escrituras e fazer disso uma regra, uma doutrina. Eu procurei aqui dentro das Escrituras, no Novo Testamento, palavras do Mestre onde viessem a confirmar essa tese, mas eu não encontrei. João Batista estaria em contradição com o Mestre? Não. Vamos ver no decorrer dessa análise que os dois não estão em contradição. Observe as palavras do Mestre em relação ao fogo. Mateus capítulo 5, do verso 21 e 22 diz assim: Ouviste que foste dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, presta atenção, será réu do fogo do inferno. A primeira menção do Mestre falando acerca do fogo é um fogo punitivo. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 7, 8 e 9, diz o seguinte: Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venha escândalos. Mas ai daquele homem por que o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar numa vida coxo ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, seres lançado no fogo eterno. Ok? E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Então vem mais uma referência aqui do Mestre acerca do fogo como algo punitivo. Como eu disse, ainda não vi, ainda aqui no Mestre, uma referência onde ele cita o fogo como sendo um batismo de purificação e poder do Espírito Santo. Caso você encontrou isso aí nas Escrituras, comente aqui, deixe aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de aprender com você. Enfim, dei apenas esses poucos versículos como referência para mostrar qual a posição do Mestre em relação ao fogo, ok? Todavia, há muitos outros, mas me detenho aqui para o vídeo não ficar longo. Como explicar as palavras de João então? É possível que a essa altura você já está chegando a um entendimento, mas vamos de fato apurar o texto em si
agora com um pouco do entendimento das duas perguntas fundamentais qual foi feita. Existe outro texto que venha apoiar essa ideia de batismo, de revestimento de poder e purificação? Da boca do mestre, houve alguma referência confirmando essa tese de revestimento de poder e purificação, sendo o batismo com fogo? Enfim, vamos ao texto agora e vamos aprimorar e concluir esse tema aqui. Mateus capítulo 3, a seguir diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então, versículo 5, Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Observe. Versículo 7, de tamanha importância agora. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão está a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Observe o cenário. João Batista, segundo as Escrituras, ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. O ministério dele foi todo pautado no poder do Espírito. Veja bem. E o ministério de Cristo também foi pautado no poder do Espírito. Isso, Cristo não atuou como sendo Deus. Ele atuou no poder do Espírito. Um tema que vamos discutir em outro vídeo. Então, não tem como haver contradição entre Cristo e João Batista. Ok? E o primeiro indício é: João Batista, ao ver os fariseus e saduceus chegando, irou-se ao ver aquela raça de quê? Víboras. Veja, enquanto ele estava tratando com os comuns, ele estava de fato uma pessoa suave. Mas quando viu os saduceus e os fariseus, a ira se acendeu em João e os chamou de raça de víboras. Víboras. Cristo também chamou essa categoria de serpentes, cobras peçonhentas, víboras, raça de víboras. As mesmas palavras Cristo usou em relação a essa categoria de pessoas, os saduceus e fariseus, os hipócritas, os religiosos que dominavam a religião naquela época. Um detalhe também aqui importantíssimo nesse versículo 7, onde João chama essa categoria de raça de víboras, é o final onde ele diz: Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Presta atenção. Fugir da ira futura. Os saduceus e fariseus estavam ali tentando enganar João para não ser, ou melhor dizendo, estavam tentando burlar os planos de Deus para que eles não caíssem nessa condenação futura. Eles tinham conhecimento disso, que haveria uma ira futura, e eles estavam tentando fugir disso, mas era impossível, porque eles são raça de víboras.
Em outra ocasião, o Mestre Jesus Cristo, ele chamou essa categoria de filhos do diabo. Presta atenção nesses adjetivos, nesses nomes atribuídos a essas categorias, a essas pessoas. Filho do diabo, vós tem por pai o diabo, porque ele é homicida desde o princípio, disse Jesus. Está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Veja como toda a mensagem de João está voltada para uma categoria perversa, má, filha do diabo, as pessoas peçonhentas e, como disse o próprio Cristo, homicidas. Então ele dá a sequência na mensagem dizendo, olha, está posto agora o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Mensagem direcionada para quem? Olha que essa mensagem só ocorreu depois que os fariseus e saduceus chegaram. Mensagem de condenação. É para lançar no fogo. Aqui não existe purificação. Preste atenção. E na sequência ele dá o recado. Olha, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Porque eu batizo vocês com água. Mas aquele que vem, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Como João Batista estava falando ali agora para uma multidão, inclusive a qual estavam inseridos os saduceus e fariseus, no versículo 12 ele vai fazer essa divisão, ok? Aí onde ele vai dizer, em sua mão está a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo. Olha como ele aqui já está fazendo a separação daqueles saduceus e fariseus para as pessoas comuns. Sim, aqui é uma divisão. Ele deu a mensagem do batismo com o Espírito Santo e com fogo, logo em seguida ele vai dizer como será feito. Será feita uma separação, ok? Aqueles que estiverem no celeiro, aqueles que vão estar nos braços do Pai, que será batizado com o Espírito Santo, ok? Mas a palha, ele chama os perversos, as raças de víboras de palha, será lançado no fogo que nunca se apagará. Pronto. Onde é que existe esse termo, fogo que nunca se apagará nas Escrituras, aqui no Novo Testamento? Porventura não é naquele lago de fogo de condenação? Não, você que conhece as Escrituras, não é a referência do lago de fogo de condenação? Olha, observe essa mensagem agora, hein? Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41, que diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, presta atenção, para o fogo eterno. Olha, fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Viu? A correlação com as palavras de João Batista, o mestre aqui confirmando. Se você já leu o capítulo 25, a partir do versículo 31, você viu que está falando aqui quando Deus vier na sua glória e sentar no seu santo trono, ele há de fazer a separação. João Batista falou o quê? Em separar o joio da palha. Nesse capítulo aqui 25, Cristo deixando claro que será feita uma separação entre os bodes das ovelhas. Já deu outro termo, mas o princípio é o mesmo. É separar pessoas, ok? Os salvos dos ímpios. E o que tiver à sua direita será as ovelhas, os benditos do Pai. Estará para sempre com o Pai. Mas o que estiver à esquerda, se aplica esse termo aqui. Será lançado no lago de fogo eterno. O que é o fogo eterno? O fogo que nunca se apaga. Não foi isso que o João Batista falou? O fogo que nunca se apaga? Enfim. Aqui está a comprovação de que não há contradição entre João Batista e o Mestre. E ainda assim afirmando que esse batismo não é batismo de purificação, nem batismo de poder. É um batismo de fato condenativo, é um batismo de juízo. Isso quer dizer que não existe o batismo com fogo? Não, não estou dizendo isso. Estou apenas trabalhando o texto em questão. Ok? Então, e como fica a situação de Atos capítulo 2, onde foram vistas línguas como que de fogo? Vamos ver esse texto também? Vamos lá. Atos capítulo 2,
versículo 2 diz assim: E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram, presta atenção, versículo 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Como que de fogo. Em momento algum está falando que foi fogo. Presta atenção que eu vou te ensinar agora. Nós não temos a capacidade de nomear as coisas espirituais. Nós buscamos uma referência dentro daquilo que nós conhecemos, dentro do nosso mundo, de nossa condição limitada aqui da Terra. Então, fazemos um comparativo, não há afirmação, ok? Os escritores, repassando a mensagem daqueles que relataram, eles fizeram um comparativo dentro daquilo que conhecemos. Como que de fogo? Ele não está falando desceu língua de fogo. Não, não existe isso. É como que de fogo. É um comparativo. As quais pousaram sobre cada um deles. E presta atenção. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o que o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Observe o versículo 4, também é de fundamental importância. Em nenhum momento o escritor deixa claro aqui que houve um batismo com fogo. Sim, isso é de fundamental importância. Se não há uma declaração aqui que houve o batismo com fogo, não podemos falar que o que ocorreu aqui foi um batismo com fogo. Mas deixa bem claro aqui que ocorreu foi a descida do Espírito Santo. Foi o batismo com o Espírito Santo. Quer ver? Olha agora o que diz Atos capítulo 1, sendo já agora a palavra do Mestre ressuscitada. Antes de Jesus subir ao céu, olha a recomendação que ele deu para os discípulos. Capítulo 1, versículo 4, livro de Atos. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Que promessa é essa? Disse ele, de mim ouviste, porque na verdade, olha as palavras confirmativas aqui, de separação, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desse dia, foi o que ocorreu ali no capítulo 2. Eles esperaram essa promessa e no capítulo 2 ocorreu o batismo com o quê? Com o Espírito Santo. Olha a confirmação aqui. Ok, mas se houvesse aqui de fato também um batismo com fogo, o mestre não teria mencionado? Inclusive, preste bastante atenção que ele menciona as palavras de João Batista. Só que aqui, ele repetindo as palavras de João Batista, ele faz a separação. Ele corta, ele põe um ponto aqui, uma vírgula, e retira aquela parte de fogo. Retira aquela parte de fogo que foi falada por João Batista. E deixa apenas a parte do Espírito Santo. E por quê? Compreenda. Porque a mensagem de João Batista estava direcionada a um todo. Ao povo que estava ali e aos saduceus e fariseus, o qual competia o batismo com fogo, que é o juízo de Deus sobre eles. Ok? Então Jesus pega aqui, referindo-se à promessa do Espírito Santo, agora direcionado só para os apóstolos. Agora a pergunta é, por que Jesus não falou do fogo para os apóstolos? Porque não cabia para eles, para os apóstolos cabia apenas o batismo com o Espírito Santo, que é aqui a purificação e revestimento de poder. Sim, revestimento de poder, o que você chama de batismo de fogo, vem inclusive numa ação do Espírito Santo. Vou te mostrar agora. No versículo 8 diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. O que é a virtude? O poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pronto. Aqui não deixa dúvida. Esse batismo com fogo, ao qual você se refere, que é o poder do Espírito de purificação, que é um poder de ação, é um poder de capacitação para você, de fato, se tornar um instrumento nas mãos do Espírito,
é um poder de ação para combater, ok? As forças do mal, para te purificar, para te fazer apto a um ministério, para te fazer apto a exercer uns dons, para te fazer apto a andar em santidade. É o poder, a virtude do Espírito Santo. É chamado pelo mestre aqui de virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o qual você também pode chamar de batismo. Não vamos entrar nessa demanda, certo? Mas todavia não é o batismo de fogo. E por que temos essa expressão de fogo? Porque o mover espiritual, ele transcende em nosso corpo físico como uma vibração intensa. É parecida àquela vibração, de fato, de quentura, de fogo, ok? E muitas vezes temos também a visão de fogo, temos a concepção do fogo. Muitas pessoas têm a visão, de fato, de bolas de fogo, temos a visão de ação de fogo sobre nós. Mas isso é o poder do Espírito Santo, isso é a presença e o poder do Espírito Santo, que vem dessa forma. Saiba de uma coisa, quando se refere à purificação e à ação de poder, você terá essa noção, essa sensação de tremura de fogo sobre você, envolvendo você, certo? Porque o Espírito é vibração intensa e vibra como fogo, compreende? E isso não é tudo, porque em outras ocasiões, quando o Espírito Santo concede você estar na presença do Altíssimo, certo? Você não vai sentir isso, você vai sentir uma comoção, um amor que pode te levar ao choro, chorar copiosamente como criança, um amor que vai te levar a sentir o amor pela humanidade. Veja como há diferenciação entre ações do Espírito Santo. Esse mover de fogo que você sente é uma capacitação de libertação, de poder para ação, enfim, isso que você já sabe. Compreendido? Em outra ocasião, se for o caso, para alguns acontece, o Espírito vai lhe permitir chegar à presença do Altíssimo e você sentirá pavor, medo, enfim, tudo vai depender de como está a situação de cada um para o propósito do qual Deus quer se apresentar, ou para o revestimento desse poder, que podemos chamar um revestimento de fogo, que é o poder do Espírito Santo, ou para uma noção de amor, como foi o caso de Elias na caverna, ou para temor, como tem o caso de muitos relatos de pessoas a qual estiveram na presença e sentiram muito medo mesmo. Mas o propósito é Deus quem sabe. Todavia, aquele texto de João Batista não se aplica ao batismo de revestimento de poder nem de purificação. Porque se fosse assim, Cristo confirmaria aqui ao falar com seus apóstolos. E se tem uma pessoa que eu recomendo que você ouça, que você aprenda com ele, é o reverendo Hernandes Dias Lopes. Pense numa mensagem de fato espiritual, uma mensagem que edifica, uma mensagem que direciona você no caminho de Deus, no caminho da santidade, no caminho do princípio do eterno. Todavia, essa mensagem que ele ministrou referente a esse batismo não condiz, mas faz parte. Perfeito mesmo é aquele que está nos céus, ok? Fique comigo, permaneça, comente aqui o que você achou, o que você pensa. Lembre-se, eu não estou descartando o seu batismo, de maneira nenhuma. Estou trabalhando o texto em questão. Um abraço, fique com a presença do Altíssimo, aquele que vive e reina para todo sempre e que há de vir para restaurar todas as coisas.